Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuDicas. Resolução de questões da prova do CRM Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina, nível superior, parte 4. Essa aqui é a última parte aqui dessa prova. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere se tornar membro dos nossos canais aqui, ó. O nosso canal, a partir de R$ 4,99 por mês, é um valor barato, acessível, e se dá uma média de 15 centavos por dia. Então é um valor barato, acessível, mas para a gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Outra forma de nos apoiar, nós temos e-books. Se você estuda para português aí e tem dúvida na hora de estudar, os nossos e-books são na mesma pegada de resolução de questões aqui do canal. Ele é bem dinâmico, bem resumido e com foco em resolução de questões. Em breve eu vou estar também fazendo videoaulas. Atualmente eu estou com 4 módulos aí e considere fazer aquisição porque acho que vai ajudar bastante vocês aí no objetivo de vocês. A primeira questão aqui que a gente vai responder hoje, o examinador faz o seguinte questionamento. Ele fala o seguinte, ó: o vocábulo bem, na linha 36, pertence à mesma classe gramatical que a palavra. Então ele quer saber desse bem aqui, ó. Gente, quando você tiver com dúvida sobre alguma classe gramatical, aqui ele está falando se ele é substantivo, adjetivo, se ele é numeral e assim por diante, tá? Então note o seguinte, ele fala: o fato é que todo mundo gosta de ser bem tratado. A pessoa é bem tratada, mas ela pode ser maltratada. Agora, bem bom, tá? Um é adjetivo, o outro vai funcionar como advérbio, né? E como é que eu vou saber qual que é essa classificação do bem aqui? Vamos tentar colocar aqui masculino, feminino, singular, plural. Por quê? Porque se você trocar e a palavra continuar invariável, aí isso aqui vai estar funcionando como advérbio. E se você fizer a troca e ele tiver alteração, é porque ele vai estar funcionando como provavelmente adjetivo ou alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu digo que ele gosta de ser bem tratado, ela gosta de ser bem tratada. Eles gostam de ser bem tratados. Note que em todas as ocasiões aí, não houve alteração do bem. Agora, quando eu falo que ele é um bom estudante, ela é uma boa estudante. Note que, nesse caso, bom e boa teve alteração. Então, ele não funciona como um advérbio porque ele não teve variação. Então, acho que com essa simples dica, talvez facilite e ajude vocês na interpretação. Então, esse bem está funcionando como advérbio, né? Ele é invariável. Vamos ver agora quem é que funciona de forma invariável. Ele questiona se o só na linha 3 vai ser assim como bem. Então, ele fala, ó: essa situação só é agravada pela confirmação. E se eu trouxesse assim, ó: essas situações só são agravadas, então esse somente, apenas, né? Também ele é invariável, vai funcionar como advérbio. A alternativa A já é a alternativa correta. Como a gente está aqui estudando, treinando, aprendendo, eu vou ver uma por uma das outras questões aqui para vocês. Mas a resposta dessa assertiva aqui já é letra A. E se fosse numa prova e você tiver convicção, você já pode ir para as outras assertivas aqui, já pode pular essa. Vamos olhar os demais itens aqui para ver como é que eles funcionam. Na linha 4, ó, por isso, um atendimento médico. E se fossem vários atendimentos médicos? Ora, por isso, uns atendimentos. Então esse aqui, ó, ele vai funcionar como artigo indefinido, né? E o artigo ele tem variação, então não é a mesma classe. O que na linha 16? O que geralmente ele funciona como pronome relativo ou conjunção integrante. Nunca vi o que funcionar como advérbio. Então vamos lá na linha 16, ó. Depende apenas dos médicos. Não depende, né? Apenas dos médicos, mas de toda a equipe que interage com os pacientes. Gente, é a equipe. A qual equipe interage com os pacientes? Sim ou não? Sim. Então esse que, toda vez que eu puder trocar o que por o qual, a qual, os quais, nos quais, pelos quais, ele vai funcionar como pronome relativo. Também não é essa a alternativa. Vamos ver o A na linha 18.
O a, ele pode ser artigo, ele pode ser pronome demonstrativo ou pode ser preposição. Então vamos ver se há na linha 18. Na linha 18 começa assim, ó. A proposta de humanização da saúde começou a ser. Ele não fala qual dos as, tá? Então isso aqui é um problema, porque ele deveria dizer o a de qual desses dois as. Mas ainda assim, nenhum dos dois as vai funcionar como advérbio, tá? Esse a aqui, ó, é artigo, porque proposta, esse a aqui ele está definindo qual proposta que é. Toda vez que eu tiver um artigo, um a, ou, as, os, antes de um substantivo, obrigatoriamente ele vai ser artigo. O artigo, ele só se relaciona, ele só se refere a substantivos, tá? Começou a ser. Então, começou a, esse a aqui vai funcionar como preposição. Mas ainda assim, nenhum dos dois as vai funcionar como advérbio. Por fim, foco na linha 22. Então, lá na linha 22 ele fala, fazendo com que o paciente fosse o foco. Foco é algo, então foco é um substantivo. A mesma ideia que eu falei lá em cima. Toda vez que eu tiver um o, as, os, as, antes de um substantivo, obrigatoriamente ele vai ser um artigo. Por quê? O artigo só se relaciona com o substantivo. Então também não é, realmente sobra como assertiva correta a letra A. Essas questões aqui foram tiradas lá do que concursos, lá o código dessa questão, Q21 98531. Continuando aqui a próxima questão. Nessa próxima questão, o examinador faz o seguinte questionamento. A vírgula empregada após hospital na linha 8 tem qual função? Então vamos lá no texto. Ele fala o seguinte, desde o momento em que se entra na clínica ou no hospital, tem o verbo nessa estrutura? Tem, ó, entrar. Desde o momento que se entra, aqui eu tenho o verbo. Na outra estrutura ele fala, ó, faz toda a diferença o modo como uma pessoa é recebida. Aqui eu tenho essa locução verbal. Então eu tenho duas orações. Como é que uma oração se relaciona com outra? Aqui a gente vai ter um período composto, tá bom? E essa vírgula aqui está servindo para separar orações. Agora note, quando eu falo desde o momento, isso aqui eu consigo ter ideia assim, ó. Quando? Quando que acontece algo? Tem ou não tem essa ideia? Sim ou não? Sim. Se eu consigo substituir por quando, essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura temporal, da ideia de tempo. Então eu tenho essa vírgula para separar uma oração subordinada adverbial temporal. Como a minha oração adverbial temporal, ela está antes da oração principal, essa vírgula se faz obrigatória. Dito isso, vamos ver as assertivas que ele trouxe aqui, ó. Essa vírgula serve para separar elementos com a mesma função sintática? Não, são orações distintas, tá? Isolar uma expressão adverbial que está deslocada. Essa estrutura adverbial aqui, ó, é uma oração adverbial. Oração subordinada adverbial temporal. Ela está deslocada, porque, teoricamente, tem que vir a oração principal e depois tem que vir a oração subordinada. Só que essas orações adverbiais, comumente, elas vêm antes da oração principal. E quando isso ocorre, a vírgula se faz necessária, tá? Obrigatório. Se ela estiver depois da oração principal, a vírgula passa a ser facultativa. Isso aí também é comumente cobrado nos certames aí. Então a resposta correta é a letra B. Vamos ver os outros itens aí. Poxa, a C dá para descartar facilmente. Ela separa itens de enumeração? Não. Isola uma oração condicional? Aqui a gente não tem algo condicional. Geralmente a condicional ele vem com a partícula C. Se você estudar muito, passará no concurso. Então, qual a condição de você passar no concurso? Estudar muito. E aqui não há que se falar de ambiguidade, tá? O que é ambíguo? É algo que você não tem como chegar a uma exatidão. Pode ter dois ou mais sentidos aí na questão. Então, realmente sobra como assertiva correta, letra B de bola. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito das resoluções, eu ainda vou ver mais algumas resoluções, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta aí para nós, e aí? O que você acha a respeito das resoluções de questões? Você acha que ajuda, que agrega, esclarece suas dúvidas aí? Comenta para nós. Seu comentário é muito importante.
A gente estava com a meta de chegar nos 1.000 inscritos, chegamos. Agora, nos ajude a continuar crescendo o canal. Considere continuar se inscrevendo aí, porque vai nos ajudar imensamente. Muito, muito obrigado de coração. Nós temos aí o nosso canal presente em outras plataformas. Considere seguir a gente em todas as plataformas aí, que é importantíssimo. Na próxima assertiva de código Q2198533, o examinador agora fala: no que se refere à concordância nominal e verbal, assinale a alternativa correta. Então vamos ver aqui se está tendo as concordâncias corretamente. Aqui ele fala, ó, quem presta serviço público devem. Quem presta serviço público deve saber que o atendimento é primordial. Então aqui a gente achou um erro, não pode ser a letra A. Vamos continuar para ver se tem mais erros aqui, tá? Durante o contato. Antes de eu continuar aqui, só essa dica. Se fosse num concurso público, achou o primeiro erro, tem convicção, cara, já pula, vai para a próxima assertiva, você não ficar perdendo tempo. Como a gente está estudando, sempre eu vou tentar, né, prezar para a gente ver o máximo de assuntos possíveis. Durante o contato com o usuário do serviço ou clientes, é importante demonstrar interesse. Então, mais outro erro aqui na questão. Letra B. O profissional que trabalha como agente administrativo, esse profissional precisa lidar com diversos tipos de público. Até aqui tudo ok. Deve, então, ser maleável, pois existe pessoas... Ora, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Se aqui fosse, pois há pessoas, o A deveria ficar no singular obrigatoriamente. Mas o verbo existir não, ele tem concordância. Então aqui, ó, o que existe? O que está existindo? São pessoas. Então pessoas existem. Então aqui está errado, ó, pois existem pessoas que são mais... Ora, se são pessoas, o que essas pessoas são? As pessoas são exigentes. Pessoas mais exigentes e requerem atenção e agilidade. Então o erro, na minha opinião aí, então são dois erros desse item aí. Letra C. Os serviços públicos dependem da avaliação do usuário do serviço. Por isso, é importante ficarem atento? Não, é importante ficar atento, pois uma falha na comunicação, por exemplo, podem gerar? Não, pode gerar uma má avaliação. Então, letra C também foi eliminada. Vamos ver a letra D. São de extrema importância? Não. É de extrema importância que a pessoa que ocupe a função de agente administrativo, que essa pessoa faça anotações. Poxa, ele está fazendo o quê? Anotações. Então, se são anotações que garantam? Ora, essas anotações devem garantir. Então, as anotações que garantam a organização e agilidade na execução de uma demanda. Então, até então, todas as assertivas foram erradas. Provavelmente, né, a letra E tem que ter sobrado como alternativa correta. Então, vamos para a resolução da letra E. É importante, ó, é de extrema importância, ó, então não é são, é de extrema importância, é importante que o agente administrativo haja. Esse haja aqui é agir, então não é o haja com H no sentido de existir, no sentido de verbo haver, né? Haja com sabedoria e cautela. Então esse haja de agir, né? Com sabedoria e cautela, para demonstrar a empatia, comunicar-se bem com os usuários do serviço e, se necessário, tentar acalmar os usuários. Então, o item E está completamente correto. Logo, a assertiva desse item aqui é letra E de escola. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da resolução de questões dessa prova, né? São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's
controlling you.